A paz de Jesus, irmãos. Estamos aqui mais um podcast Pode Ser Liberto. O podcast do Libertos para Libertar. Hoje é o 6º episódio, gente. Estou muito feliz com o que o Senhor está fazendo, com as vidas que estão sendo alcançadas. E eu creio que através da sua ajuda, nós vamos poder alcançar mais vidas através desse podcast. Estou aqui com a Valdirene, voltou. Ela estava fazendo a obra no episódio passado, não pôde estar gravando, não pôde estar conosco. E estamos aqui também com a Ana Paula. Ela vai concluir hoje o testemunho dela, fortíssimo. E eu creio que você vai ser impactado. Eu quero deixar aqui uma palavra para você, e lembrando você também que nós estamos na Rádio 9FM com o programa Libertos para Libertar. Você também pode acompanhar por lá. Eu quero que você acompanhe aqui no livro de Salmos, capítulo número 1, fala sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Olha, a certeza que a gente tem, que se a gente andar no caminho correto, né, Valdirene? A gente sabe que uma hora o milagre chega. Uma hora ele chega. Uma hora vai acontecer. Agora, se a gente estiver agindo cocheando em dois pensamentos, uma hora eu tô na casa do Senhor e outra hora eu tô fazendo o que desagrada a Deus, não temos como obter vitória. Não temos nem esperança de ter vitória, Não né? tem. Não pensa que você vai ludibriar o Senhor, tá? Então, faça correto, medita na palavra, busca o Senhor, consagra a tua vida, que você vai vencer essa prova que você está passando. A gente passa por luta, passa por aflição, mas a gente passa. A gente não fica nelas. Passa porque o Jesus, o general de guerra, é quem batalha por nós. Valdirene Bernardes, dá o seu oi, seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite. Paz do Senhor, fala galera, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia estamos aqui para gravar. E eu queria perguntar para vocês, todo mundo que me segue no Insta sabe que eu sempre faço essa pergunta. Já reclamou muito hoje? Ou você aproveitou a oportunidade que você abriu seus olhos e abriu a sua boca para declarar que só o Senhor é Deus? Muitas pessoas nem abriram os olhos, não abriu. É verdade. Então, independente da sua luta, independente da sua dificuldade, tenha um coração grato, porque Deus ama aqueles que têm um coração grato e a resposta sempre vem. Então é uma alegria estar aqui de novo. Na outra terça-feira tive um compromisso inadiável, não pude adiar ou desmarcar, mas agora estamos aqui, vamos concluir, né, esse testemunho, vamos ver essa bênção, esse milagre que Deus fez na vida da Ana Paula. Eu tenho certeza que está servindo de edificação, né, Josi? Tá, eu tenho visto, recebi ligações, mensagens para falar, tanto do seu testemunho, que você vai estar aqui, né, da casa para estar contando, quanto o testemunho da irmã Ana Paula. As pessoas estão se identificando, não passaram pelo que ela passou, mas têm visto Deus agindo na vida dela. Né? Sim. Porque não é fácil. Ela foi trazendo aqui, recapitulando um pouco sobre a história da Ana Paula, e eu acredito assim que o Senhor, ele tá cumprindo promessas hoje na vida dela, né? Acredito. E hoje eu recebi uma notícia, aliás, ontem, né? Que foi quando você me passou, Ana Paula, uma notícia maravilhosa, abençoada, viu? É só você obedecer, porque ela saiu daqui do podcast, foi fazer a obra do Senhor, foi louvar na terça-feira passada, no episódio passado, sabe? E ela tem obedecido, mesmo com as limitações, ela não tem colocado, ela não tem deixado de fazer, não tem colocado empecilho para fazer a obra do Senhor. E ela testemunhou aqui, Valdirene, que ela tá ainda usando fralda, porque teve complicação nas cirurgias que ela fez. Ela testemunhou aqui que ela fez 9 cirurgias, né? É um milagre, agora, né? vai sair a 10ª, mas para honra e glória, todas foram para honra e glória do Senhor, né? Mas ali não é porque é por desobediência, é pela obediência que ela vai fazer essa cirurgia, para que eu quero que você interceda por ela, que venha dar tudo certo, porque ela fazendo essa cirurgia, ela não vai precisar mais usar fralda. Então, glória a Deus. Aproveitando já esse gancho que nós estamos falando aqui do teu testemunho, né? Que o Senhor tirou você lá do prostíbulo, né? Foi vendida como moeda de troca pelo esposo.
para poder sustentar o vício dele, passou coisas difíceis demais até você chegar até aqui, e você tá compartilhando a tua história com outras pessoas, sabe? Ana Paula, tem pessoas assim, ai, você não tem vergonha? Vergonha do Satanás, é pra honra e glória do Senhor que você Aleluia. tá fazendo isso, sabe? Ai, mas esse podcast conta umas coisas que... Não, a gente fala o que a gente passou, não pra glorificar Satanás, mas pra glorificar o poder do Senhor, o poder de Deus, do que o Senhor é capaz de fazer. Ele ressuscita a morte, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele restitui, ele provê aonde não Glória tem a um cenário Deus. que não tem mais jeito. É esse o Deus que a gente serve. Amém, E verdade. é esse Deus que está operando na vida dela, na tua vida, na minha vida. Nós passamos sim Aleluia. por aflição, mas o Senhor está conosco. E eu quero que você fale, né? Porque você falou ali de tudo que você passou, Amém. das cirurgias, de quando Deus te alcançou no prostíbulo através daquela prostituta, falando lá que não era teu lugar, de quando Deus usou, quando você foi lá drogada para fazer a cirurgia e foi mudado o dia da cirurgia, porque Sim. você queria morrer. Ela usou um monte de droga e foi para fazer a cirurgia, Sim. porque ela queria morrer. Aí chegou lá, os médicos falaram, não. Chegou uma emergência, que é mais emergência que a Passou tua, na minha você não vai frente. fazer. Aí ela teve que ficar guardadinha lá para fazer recuperando. se recuperando. Jejum, que eu Pra não poder fiz. fazer o jejum, pra poder fazer cirurgia. Não morreu. Recebeu a visita de 2 homens de branco, Oh, que ela não via o glória. rosto, que estavam lá segurando a mão dela. Eu E sei que naquele era momento anjos. ela foi alcançada. Amém. Então eu quero que você conte um pouco da tua Recuperação. da tua trajetória. E também a Valdirene tem umas perguntas a fazer pra você. E vamos Amém. deixar o Espírito Santo conduzir Amém. esse podcast. A paz do Senhor, né, meninas, Jô, Val, é um privilégio poder estar aqui novamente. Eu só quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, de falar. E, em primeiro lugar, ao grandão, né, da Galileia, Deus que me permite estar aqui. E a tua pergunta, eu vou responder. Você já reclamou hoje? Eu não reclamei. Oh, eu glória. abro o olho e já falo, obrigado, Deus, porque eu respiro, né, pelo ar que eu respiro. E Gratidão a Deus. eu sou muito grata pela minha vida. E essas empecilhos, adversidades que eu venho passando, eu entendo como bênçãos. Porque se eu não chorar, eu não vou dar valor no sorriso. Então, hoje eu tô entendendo isso. Na quarta-feira eu vou estar fazendo essa cirurgia. E eu creio que vai ficar tudo bem. E é mais uma prova que Deus ainda está comigo. E eu sei que Ele vai permanecer. Enquanto eu for fiel a Ele, Ele vai permanecer comigo, né? E aproveitando também para falar que realmente Jesus, ele veio para mudar, para transformar, libertar. Ele faz tudo, desde que a gente permita que ele faça. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é verdade. Né? Ele Veio pra dar vida. Ele matou os meus sonhos, né? Ele roubou a minha alegria, a minha dignidade e destruiu a minha casa. Mas hoje Deus, ele tá restaurando e restituindo tudo, né? Inclusive a minha saúde. E então, eu lembro que no episódio anterior eu havia falado que eu voltei da cirurgia e eu chorava muito. E a Marise, que estava lá comigo, e a mãezinha dela, me perguntaram o motivo do meu choro. Elas acharam que eu ainda estava com dor. E eu falei, não, eu estou chorando de alegria. Porque realmente eu lembrava da cena que eu falava, eu tava sonhando, foi visão, eu não entendia que seriam aqueles 2 seres angelicais do meu lado, que estavam me guardando. Porque a gente sabe que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Isso é verdade. E com toda certeza, o espírito da morte estavam ali, esperando a oportunidade, né, de ceifar a minha vida. Então, eu chorei de muita alegria. E eu queria tá também falando sobre a oração, como é importante a oração. Eu vejo que a cantora Josi, ela posta todos os dias a oração, provoca milagres e campanha. E eu aprendi isso na minha dor, por quê? Eu quero agradecer as pessoas que oraram por mim. A pastora Marisa, a minha pastora Solange, as igrejas da onde eu moro, Jô, eles faziam campanhas, eles se reuniam. Muita gente orou por você, né? Tá orando por você. Eu sabia de pessoas fora do Brasil que oravam Sim. por mim. Eu tô toda arrepiada aqui falando. Tinha amigos, tenho amigos agora, né, que não eram, que depois me ligaram pra saber como eu tava. Na Bolívia, em muitos lugares que oravam por mim, porque
eu tinha um decreto de morte, né? As pessoas oravam por mim, algumas pessoas, e inclusive a pastora Sol, ela chorava e falava assim, Ana, Deus me mostra a tua sepultura aberta. E ela falava, eu não queria, mas toda vez que eu oro, Deus mostra a tua sepultura aberta. Então arruma a tua casa, que nem foi falado e ela no só episódio falava passado. assim, eu não posso ir contra o que Deus fala, eu não posso pedir pra ele não te levar, mas eu posso pedir pra você se consertar. E isso que eu fiz. E eu creio que Deus olhou de lá e teve misericórdia e falou, filha, Acrescenta o mais pai uns vai anos. acrescentar. E esse tempo que eu tenho aqui, eu não sei quanto tempo é. E também não importa, porque morrer em Cristo é lucro. Mas eu vou Amém. usar pra edificar a honra e a glória, pra que a minha vida seja só pra que eu louve, que eu adore, indiferente do que eu passar. Né? Eu sei que Deus está comigo e as piores batalhas são dadas a seus melhores soldados. E eu me considero uma Amém. soldada valente, né? No exército do general de guerra, que é o nosso Jesus Cristo. E depois disso eu fui pra casa, Ju. Eu fui pra casa e pra você ver como que Deus age. Com 7 dias de amputada, eu liguei pra uma amiga, eu falei, vem me buscar, eu preciso ir na igreja. E todo mundo, não, você não pode a cirurgia. Eu falei, eu vou. Eu tava com... Você veja como que o inimigo é, né? Ela podia amputada, cheirar cocaína, beber, tomar gasolina. Podia tudo. Mas ir pra igreja, o povo dizia que ela não podia ir. Não pode, amiga. Você tá com a barriga aberta, porque pra tirar ultravares e trompas, eu fiz aquela cirurgia que Tipo é bem cesárea. maior. Só que maior, né? Pegou todo, fora. Porque foi rápido, eles precisavam fazer rápido, então, né? Amém. Foi de qualquer jeito, mas amém. Salvou minha Foi vida. feito, E eu fui pulandinho, sabe? Com a sonda de um lado e pulandinho. E... porque daí não tinha nem habilidade. Não tinha. né? Tinha. E eu precisava de ajuda. Então, essa menina, a Tauana, ela veio, hoje ela foi embora pro Rio de Janeiro. Mas ela tava aqui nesse período, me levou e eu fui. E eu nunca mais parei desde então. Eu ia, às vezes, muitas vezes tem vídeos meus, assim, adorando, que eu tô com a sonda e as pessoas, tipo, olhando assustado quando eu ia ver, tinha sangue na sonda, porque... Porque, assim, é esforço. Mas eu nunca me importei. Por quê? Porque eu falava, o que é isso perto do que meu Jesus fez na cruz por mim? Não é nada. É interessante, não é que eu via ela adorando, foi quando você falou que Deus começou a falar com você, né? Foi. Que você ia passar por um vento, mas o Senhor ia estar com você. Sim. Eu vi ela estava com as 2 pernas. Eu não sabia qual era o vento. Não sabia o que ela ia passar. Deus. Né? Que foi quando ela teve... mas era para ela permanecer em pé. Foi quando ela teve a queda e quando ela teve esse processo. E depois, quando eu vi ela adorando o Senhor, acho que foi num congresso, em algum lugar, né? Que a gente se encontrou. Ela já estava sem. Glória a Deus. Sem a perna. E eu falei assim, meu Deus, né? E tá aqui firmada com Jesus. Eu vi ela falando aquilo que já foi testemunhado aqui, que eu fiquei impactada. Eu falei assim, esse Deus... É aquela coisa, né? Tá escrito na Bíblia, né? Às vezes Deus usa situações de dor para gerar um testemunho, né? E a gente vê que na vida dela, o amor de Deus era tão grande. Deus podia simplesmente matar você, me matar ela, falar, são pecadoras. Deixa, né? não me quiseram. Vai pro caminho da morte. Você quer ir nesse caminho de morte? Continua. Vai, que lá no De final morte tem física e espiritual, né? ainda morte. Mas assim, parece ser tão doloroso. Eu tenho certeza que perdeu um membro, né? Como ela perdeu uma perna, ela foi amputada, né? Uma dor que deve ser por muitas cirurgias. Mas eu percebo que toda essa dor que você passou gerou um grande amor, gratidão e testemunho, né? Sim. Então, e tá gerando, né? Tá gerando cura até na vida dela ainda. Então, sim. o fato dela, eu percebo que eu sei, porque eu sinto isso, a gratidão, ela nos aproxima mais de Deus e nos deixa viver mais milagres. Amém. Então, pode continuar falando sobre. Então, e ali foi o recomeço, né? Eu orava as madrugadas, eu passava horas, assim, lendo a Bíblia, tentando entender, né, o real motivo, né, de tanto amor. Eu não entendia, eu falava, meu Deus, como é que Deus me ama tanto? Por que Deus me ama tanto? Eu não sou nada. E eu comecei a ver as histórias dos discípulos, da prostituta, né? E fui me identificando como várias mulheres que tem na Bíblia. E daí, assim, eu lembro que eu passava horas orando e o meu pai...
ele vinha de madrugada, ele escutava aquele barulhão no meu quarto e ele batia na porta, filha, tá tudo bem? Eu falava, não, pai, eu tô orando. E ele ajoelhava do lado da minha cama e falava, posso orar com você? E eu, sim, pai. E a gente ficava ali orando, muito tempo assim, orando. E quando meu pai olhou pra mim e falou assim, filho, o pai quer se batizar. Eu quero me batizar, porque Glória a Deus. eu não quero morrer sem batizar, porque a avó falava, lembra, filha, que pra gente herdar o reino dos céus, a gente precisa aceitar Jesus, crer nele e se batizar. E eu fiquei olhando pra ele assim, eu falei, sério, pai? Ele falou, é sério. E por muitas noites, Jô, a gente ficava ali, ele falava, filha, deixa eu deitar aqui na cama, ele deitava do meu lado, e ele falava pra mim, coloca corinho, canta pra mim, filha. E ele chorava, sabe, muito assim. E daí, às vezes, eu tava triste. Ele falava assim pra mim, filha, não fica triste. Eu tenho medo quando você fica quieto, quando você não louva, eu tenho medo de você voltar pra trás. Eu falava, pai, eu não vou voltar pra trás. E as minhas filhas, né, elas começaram a congregar com o pastor Clayton. Eu fiquei tão feliz. Aí eu entendia que naquela dor, Deus estava gerando no meu sofrimento vidas. É assim como a pérola, ela sofre para ser pérola. Do que aconteceu com você, veio toda a sua família para Jesus, né? Sim. Você veja que a história foi uma história de sofrimento, de muita dor, né, Val? Mas que veio os filhos, veio o pai, veio mãe, veio os genros, tudo pra Jesus. Sim. Porque todos estavam intercedendo por ela, foi cada um catar seu rumo. Não, vamos, que senão a mãe vai morrer. Vamos, olha que tremendo. Que tremendo. Eu trabalhei numa empresa em 2022 até 2024, onde a gente trabalhava em mais 300 meninas. A gente era vendedora. E lá, as meninas falavam comigo, nossa, Ana, você tem um brilho, uma coisa diferente, eu não sei o que é. Eita, e daí, glória. quando eu saí da presença, muitas mandavam mensagem pra mim, mesmo não sendo crentes. Elas falavam assim, credo, Ana Paula, toma vergonha nessa cara, volta pra lá, pra igreja, que coisa ridícula, você não combina com essas roupas aí, essas maquiagens, que coisa horrível. E eu falava, ai, tá bom, né, não me deixa em paz. E quando eu comecei a contar meus testemunhos e comecei a postar, elas falavam, nossa, eu não acredito, é isso daí, é isso aí, Ana Paula. E mesmo elas hoje, elas não são ainda convertidas, mas elas me mandam mensagem, elas falam, Ana Paula, eu não sei, mas quando eu for pra igreja, eu quero ser assim, igual você. Olha que bênção. E eu falo, meu Deus, não, igual eu não. Seja igual a Jesus, imitadores de Jesus, eu não. E elas falam, amiga, por mais que a gente não tá lá dentro, muitas conhecem, outras ainda não, mas você é nossa inspiração, você motiva. E eu falo, Deus, era isso, é sobre isso, né? E parentes também, alguns parentes, porque assim, tios e tias que eu tenho, os tios e tias que são desde que eu sou criança da igreja. Eu tenho um tio meu que foi locutor de rádio, ele teve rádio, ele pregou em congressos, como o Gideões, pregou fora do Brasil. Eu tenho um tio que é muito conhecido. Hoje ele tá velhinho, mas ele tá congregando. E a promessa se cumprindo, né? E ele fala pra mim, filha, que Deus é esse, né? Só que ele não sabia de algumas partes da minha vida. E quando eu comecei a contar, ele começou a me contar da vida dele também. Ele falou, filha, você foi muito corajosa, porque eu conheço muitas pessoas, ele tem 70 e poucos anos, que passaram pela minha igreja, que eu pastoreei, que eu ensinei, que tem muitos testemunhos, mas que não conto, porque eles têm vergonha do passado. Do passado. Só conta assim, porque eu era do mundo, eu vim pra Jesus. Mas não conta que já foi preso, não conta que já traficou, que tem vergonha. E ele fala, eu tô muito orgulhoso pela tua coragem, porque assim, tem gente que fala assim, é testemunho. Aí meu tio fala, não é testemunho, é testemunho de mudança. Mostrar, né, o que Deus fez de superação. Sim, exatamente. Né? Exatamente. E você sabe uma coisa, Ana, que enquanto você estava falando aí, eu lembrei do texto áureo da Bíblia que diz assim, porque Deus amou o mundo, Evangelho de João 3,16, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Amém. certo? E
isso que você está falando é uma coisa que eu tenho certeza que a Josi sente, eu sinto, e todos aqueles que entregam a vida para Jesus sentem, que é o quê? Ser constrangida por esse amor. Sim, o tempo todo. Porque a gente não merece. Não. Você não merecia, Não. eu não merecia. Eu Você muito também menos. não merecia. Nós não merecíamos. E é aí que Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, e a partir do versículo de número 6, que diz assim, ó: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Presta atenção. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Olha só. Ou seja, o homem, ele quer ajudar, ele quer amparar alguém que tá bem, alguém que... Sim. Você já viu que redundância? Não faz muito sentido você querer estender a mão, trazer cura pra alguém que tá bem, pra alguém que tá curado. E Jesus, ele veio para os feridos, para os perdidos, para os caídos, para os oprimidos, para os acorrentados e presos. Aleluia. Ele veio pra mim, ele veio pra você, e ele prova o seu amor, Aleluia. o amor dele por mim e por você. Quando ainda nós éramos pecadores, ele falou: eu te amo, Ana. Eu te amo, Josi. Eu te amo, Valdirene. Você não é assim. Você está assim. Aí ele faz o quê? Ele nos tira do chaco de lodo. Ele firma os nossos pés sobre a rocha. Aleluia. Na nossa boca. E por isso hoje nós declaramos: que Aleluia. amor é este? Oh, glória! Graça incomparável. É este amor que nos alcança. Aleluia. É este amor. Oh, Esse amor que tá te glória. alcançando Deus nesta noite, nesta tarde, neste dia. Você seja constrangido por esse amor nesta tarde. Ô, glória! A É esse presença de amor. Deus. Gente, eu tô tomada Cheia. aqui, cheia. Porque, e não é, eu vou falar pra vocês, sabe o que nos enche, o que nos faz transbordar? É o Deus. amor dele que nos constrange e nos preenche. Não existe mais vazio. Só existe uma completa plenitude. E é por isso que Deus, nós estamos aleluia. neste podcast Pode Ser Liberto, dizendo pra você: vem Aleluia. para a maravilhosa luz, aceite este amor. Não precisa você parar de fumar, parar de beber. Eu só vou pra igreja depois que eu parar de Aleluia. beber. Não, depois que eu- ele vai te constranger e você vai parar. O Espírito Santo de Deus. vai te Aqui é constranger. o hospital do Cristo. Aqui aonde? Na Aleluia. presença dele, na casa dele. É o hospital. E no hospital vai quem? Vai quem tá doente, vai quem tá Verdade, precisando de Deus. cura. E a igreja é o hospital, o podcast é o hospital onde ele diz: vem para a maravilhosa luz. Jesus te ama e pode mudar a sua vida. E ele quer mudar hoje a tua vida. Ele quer mudar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Bem assim, encher seu vaso. E falando de Aleluia. vaso, Valdirene Bernardes, solta aí, irmão. Ô, glória. Um pedacinho do Tem grandão Vaso da aí. Galileia. Tem vaso aí? Ouça agora um trecho da canção Tem Vaso Aí, na voz da cantora Josiane Antunes. E azeite, o mistério sucedeu. Dia enchendo, azeite multiplicou. Acabaram-se os vasos e o azeite então parou. Tem vaso aí, vaso cheio de poder. Se aqui ainda tem vaso. Se você gostou deste louvor, curta, comente e compartilhe e acompanhe a cantora Josiane Antunes em suas redes sociais. Ainda é vaso, deixa Deus usar você. Deus purinho nessa terra, gente. Aleluia. A presença de Deus aqui é real. Aleluia. É real, mas falar de Deus, né? Não tem. Ele tá onde tá se falando dele, ele tá presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ali Aí estarei, estarei. ô glória. Ali estarei. a igreja primitiva, ela começou, ela cresceu assim, né? Não existiam templos, igrejas. Não. Eles se reuniam, tá? Em locais que eles sabiam que era seguro, porque havia uma grande perseguição sobre aqueles Sim. que serviam Jesus, né? Porque Jesus tinha acabado de ser crucificado, morto, e eles queriam calar a voz do evangelho crucificando Jesus. Mas eles causaram um efeito Mas- totalmente ao contrário. Glória porque a a Deus. matemática de Deus é diferente. Diferente. Aleluia. Eles mataram Jesus tentando calar a voz do evangelho e houve uma Propagou. grande explosão. E o que os discípulos faziam? Se reuniam em lugares para falar do amor de Jesus, para falar do que ele era capaz de fazer, para Glória falar a Deus. das curas, dos milagres. E é isso que nós estamos fazendo aqui no podcast Falando Pode Ser dos Liberto. milagres. Reunidas falando do milagre. Nós somos Val, os milagres. Tem pessoas, eu já
tem pessoas que falam, por que vocês têm que falar? Vocês têm que falar do amor de Jesus. Vocês não têm que falar das coisas que vocês passaram. Tem Vocês não sim. Eu falo assim, mas esse é o amor de Jesus. Pra provar que ele nos ama o pecador. Ele nos Exatamente. libertou. Ele ama o Aleluia. pecador. Ainda há esperança. Sim. O propósito é esse, é falar que Jesus faz. Isso mesmo. É glorificar e exaltar o nome do Senhor. É o que nós como estamos na fazendo van, aqui. né? Sabe? Desce. Não importa o que você passou ou o que você está Aleluia. passando, mas importa que você está Sim, sendo constrangido hoje Consolador. por esse amor que Glória. veio para te curar, para te consolar, para te Glória, resgatar, glória, para dizer para glória. você hoje: levanta a tua cabeça, porque a caminhada é longa. Aleluia. Glória a Jesus. Ô, gente, Ana, a gente faz o podcast aqui, mas a gente é pentecostal. A gente acaba já transformando, já no culto. come- É um Glória culto. a Deus. Daqui a pouco a gente tá louvando e pregando. Gente. Eita glória, Deixa Deus é Deus, tremendo. deixa Deus que tem controle. Ô, Ana, é tremendo. Eu gosto desse momento aqui, sabe? Traz Você renovo, sabe que, né? como eu falei assim, que tem luta pra gente chegar até aqui. E como tem, sabe? Mas até peço a intercessão pela minha filhinha, a Esther Ohana. Teve hospitalizada, Aleluia, sabe? Pai. E eu deixei ela lá com meu esposo pra poder estar aqui, porque eu falei, não, eu vou lá cumprir o ID do Senhor. Depois nós vamos estar ali adorando ao Senhor, cumprindo também o ID, que hoje tem compromisso lá na Aleluia. Igreja Kadosh pra adorar, glorificar o nome do Senhor Glória e a testemunhar Deus. suas maravilhas. Então intercedam por nós, porque todas nós aqui também fazemos a obra do Senhor Sim, Jesus. fora desse podcast e também passamos por aflições. Nós estamos orando ali na madrugada, nas campanhas que eu faço de oração pela vida de vocês. Intercedam também por nós, tá? Eu quero fazer uma pergunta pra você, Ana Paula, que se a gente pudesse, a gente trazia você, olha, né? Mas eu quero fazer uma pergunta pra você qual foi o momento que você se sentiu completamente sem esperança e o que você fez pra continuar? E qual foi a primeira coisa que você fez pra começar a sair da sua zona de conforto de uma situação difícil, da sua situação difícil? Então, quando começou o processo pós-amputação, eu cria muito que Deus tinha me tirado do Vale de Ossos Secos. Você entendeu ali. Eu entendi, mas eu precisava me reestabelecer fisicamente e espiritualmente, porque mentalmente a batalha dentro de mim, o inimigo se levantava dentro da minha casa de uma forma, assim, terrível, porque às vezes o meu pai tinha ali uns momentos de ira e começava a gritar e brigar, xingar o meu irmão usando pedra e álcool. As minhas crianças. Nossa, o cenário ali, na amputação, tudo, na porque eu fui recuperação, morar com os meus tava pais. difícil, né? Eu fui morar Cenário com os de meus distração. pais. Porque eu precisava de alguém pra cuidar de mim. Então, meu pai e minha mãe falaram, vem morar conosco. E o meu esposo ainda, bêbado. Detalhe, não interrompendo, que mesmo na limitação dela, recém-amputada, ela cuidou do pai, que o pai faz 30 e poucos dias que faleceu. Sim, mãezinha. E a mãe perdeu a visão e ela tá cuidando da mãezinha dela. Minha mãe tá com um tumor de 10 centímetros no cérebro, aguardando talvez uma cirurgia, mas isso por ela ter 70 anos, já diabetes e pressão alta, os médicos têm medo de fazer. É um milagre, eu estou aguardando um milagre, mas eu sei que é processo, porque minha mãe tá afastada, ela saiu da presença de Deus, eu tinha 13 anos, ela louvava no círculo de oração, minha mãe tem uma voz, assim, não tem nada a ver com... quero que as pessoas não me entendam mal como o racismo ou coisa do tipo. Eu sou filha de negra. Negro tem uma voz, né? Então, a voz da minha mãe, ela canta no quarto. Por mais que ela esteja desviada, eu me arrepio inteirinha lá na Afastada, cozinha. Ela desviada tá... é o cão que foi e não volta afastada. mais, né? Eu falo, mãe, canta mais. E eu sinto, assim, arrepio. E eu falo, mãe, você não tá entendendo que Deus tá tentando te chamar pra Ele? E só que assim, ela tá relutando. Mas eu sei que papai vai pegar. Eu acho que isso é parte do processo que eu precisei passar. E a minha mãe agora tá tendo. Porque o meu pai, primeiro Deus permitiu que ele viesse a ser confrontado. Ele viu em mim
que Jesus fazia, que Jesus mudava. Até porque, João, eu não contei aqui, eu lembrei agora. Quando eu tava em casa, um dia antes de eu amputar, o meu pai soube que eu havia sido uma meretriz. Ele não sabia. Ah, ele não sabia. E ele olhou pra mim chorando e ele falou bem assim... Por que você não me contou? E eu chorei, eu pedi perdão. Eu falei, pai, porque eu sabia que isso ia acabar com o senhor como homem. Porque ele sempre falava, respeita as barbas, respeita a minha cara, respeita o teu sobrenome. Antes de ter Ana Paula, depois da Ana Paula tem o Pinheiro, mas o Pinheiro veio antes. Então, ali pra mim foi doído, mas foi libertador. Porque é horrível você esconder as coisas de quem você ama. Uhum. E daí, então, eu acho que Deus permitiu que alguém contasse pra ele. Foi até uma tia minha, ela bebeu uns golinhos e falou demais. E glória a Deus por isso. Porque foi através dele saber aquilo que ele viu a mudança. E que ele foi quebrantado. E, né, que foi? Então, Sim. assim, a minha vergonha gerou vida. Sim. E aí, assim... ele soube disso, então ele foi sendo limpo, ele começou a frequentar as igrejas comigo. Aí ele falou foi salvo, né? Foi, a pastora Solange, ele pediu pra pastora Solange, minha pastora, pra ele se batizar. Ele falava assim, eu sei que eu vou morrer, eu sei que Deus vai me levar, mas eu não quero ir pro inferno, eu quero ir com ele pro céu. E a minha mãe me ensinou que eu preciso. E eu falei, então a gente vai. E ele realmente foi batizado. E depois Glória a Deus. disso, ele lutou por 4 meses, Val. Tipo assim, contra ele mesmo. Né? E essa pessoa está falando do seu pai. Meu pai. Que desde o começo, apesar do amor dele por você, eu lembro no começo, quando você chegou, você disse que saiu de casa, foi Ele pra era prostituição, agressivo, né? Deus. por causa Ele era- da violência Sim. da violência dele dentro de casa. Sim, a humilhação que ela e tudo passava, que a consequência de todo, claro que foi uma escolha tua. A gente faz escolhas erradas, assim como eu fiz escolhas Sim. erradas, mas também sem suporte, Sim. sem um amparo, se Você sentindo veja a bagunça que sozinha. faz, né? Então, assim, eu percebo que depois, lá no final, que foi agora, Deus atou Sim, as linhas a que aliança. estavam soltas. Sim. E aproximou vocês dois, trazendo você, Sim. que foi muito ferida e magoada por ele, Sim. trazendo a cura pra vocês dois. Pra nós E dois. trazendo a salvação pra toda a família, né? E ele me Sim. perdoou. Porque assim. Que é o mais importante pra ele, né? Sim, ele me perdoa disso. Glória e me a Deus. perdoa também, porque às vezes, muitas vezes eu encontrava a minha mãe com o olho roxo, com a cara sangrando. Não consigo nem imaginar a Sem dor. dente. Minha mãe não tem dente. Com 25 anos, a minha mãe teve que pôr dentadura, porque meu pai quebrou todos os dentes dela batendo. Me lembro, Você já olha. sabe, já lembrei já que da minha amiga, né? me arrepiei. Que ela nem era da igreja. Sim. Aí o pai dela vivia espancando a mãe dela. Ela assim, Jesus, o diabo falou, mata Mata ele que vai ele. acabar. Porque a dor. Ela só queria acabar com a Acabar dor, com a né? dor. É, não queria, e mesmo eu amando agredia. meu pai, mas eu queria acabar com o sofrimento da minha mãe. agredia meu Graças a pai. Deus que ela não teve sucesso, Glória né? a Deus. E o meu pai falava muito Ele não isso. morreu, aliás. Ele jogava muito na minha cara. Ele falava, você bateu em mim. Você bateu na minha cara. E daí eu falava, pai, você tava matando a minha mãe. E daí, antes de ele partir, eu pedi perdão e ele pediu perdão pra mim. Glória ele a me Deus. perdoou. E Que foi bom que vocês tiveram esse maravilhoso. momento. Graças a Deus. eu E não no vou mentir. hospital, eu fiquei com ele, Val. Ele ficou internado por 20 e poucos dias. Foram mais, mas assim, internava, ia pra casa. E nas últimas semanas, assim, que ele pedia, ele falava muito, filha, ora pro pai. Me perdoa, Jesus tem misericórdia, pede perdão. E ele mandava eu pedir perdão para as pessoas. E eu falava, pai, tá tudo bem, todo mundo perdoou. E eu acredito que com a minha mãe, esse processo também é de libertação. Sim, Pra perdão. ela perdoar, porque ela precisa perdoar. Se perdoar. Porque ela não se perdoava, ela sempre fala assim, eu fiquei com teu pai, o teu irmão, que o meu irmão se perdeu nas drogas e bebê disse, até hoje ele tá na droga, porque ele era muito agredido pelo meu pai. E o meu irmão sempre falava assim pra mim, eu nunca tive um abraço do teu pai nunca me disse eu te amo. Ah, é porque eu não sou Teu filho. pai, né? Ele Porque não falava- ele é Não, padrasto, mas né? mesmo assim, E tipo- ele me culpava, ele falava assim, porque você é a menininha do pai, né? Eu falava assim, eu não tenho Várias culpa. camadas de dor, né? É que quando o veja o que inimigo gera, né? entra resumindo, o diabo não quer uma família. Não. Então ele vai fazer de tudo. Ele não teve a dele, ele quer destruir. Isso, ele vai fazer de tudo pra desestabilizar e destruir uma família por completo. E não é de uma vez. Não. Ele gosta de mutilar. Ele gosta de tirar a dignidade, Ele maltrata a angústia, demais. ele gosta de maltratar. Sim. Então eu fico feliz porque, assim, quem fala que a tua história é testemunho tá mal informado. É. Sabe por quê?
Porque uma mulher que passou por toda a violência psicológica, violência física, sexual que você passou, violências psicológicas, violência física, violência sexual, porque você foi meretriz, mas em nenhum momento você quis vender teu corpo pro teu marido sustentar do vício, mas ele te colocou nessa situação e você não via a saída porque você amava ele, você teve que se submeter a esse momento de dor, de angústia, completa destruição, não existia mais nada em você. Mas Jesus disse, ainda tem vida aí. Ainda tem vida. Ainda- É uma árvore que foi cortada, mas Ainda tem só. vida aí. Aleluia. E você sabe que um irmão pregou, um jovem pregou no congresso dos jovens falando sobre o mesmo Deus que cura é o Deus que fere. E o Deus te feriu. Aleluia. Ele veio com o machado e te cortou pela raiz. Mas ainda tinha vida. Ele separou o toco, deixou separar e agora está usando a sua vida. Então, Aleluia. como que uma pessoa que teve a vida completamente destruída, agora está com a vida, com o pai morreu salvo, Amém. ela é salva e está aqui As contando. filhas da presença as de filhas Deus são salvas sabe de que Jesus. viveram num cenário ali completamente destruído de morte. O inimigo foi envergonhado. O nome de Deus está sendo Aleluia. glorificado. Toda vergonha foi Glória. transformada em dupla honra na tua Aleluia. vida. E falando isso, eu me lembrei de quando Deus falou com você naquele momento. É, O que, glória. que você escolhe, vida ou morte? Vida ou morte, Valdir? Você Vida. escolheu vida. Jô, Você e Val, escolheu vida. Inclusive, dia 9 agora, a minha filha e o meu genro vão ser consagrados a diáconos e diaconisas. Olha Você que vê, coisa né? tremenda. Da destruição, do fracasso. Olha aí. Por isso que eu Para a falo. honra. Mas para a Satanás desonra. pensou assim: eu vou fazer com que as filhas sigam Sim, o mas o quê? exemplo São da 4 mãe. filhos, Quatro. né? O Satanás queria transformar em 4 meretrizes, 4 Exatamente. prostitutas. Olha, tô toda E arrepiada são aqui, 4 Jô. adoradoras, 4 Eita, servas do pra Senhor. glória de Deus. Pra glória de Deus. Você quebrou a maldição da tua Aleluia. família quando Glória chegou a em você, Jesus. você sofreu as consequências, você pagou o preço, Eu creio, você eu fez a recebo. conversão e você anulou essa maldição Eu que vem creio. da tua mãe, que vem dos teus familiares Sim. e você não deixou passar para os teus filhos. Aleluia. Então, glória a Deus por isso. E foi quebrado, Foi. em nome de Jesus. Aí, Jô, então, essa parte que você me pergunta. Sim. Aí, o processo disso, de conseguir guerrear, porque eu era sozinha, orando, jejuando, buscando, né? Mas Deus foi me fortalecendo. Aí veio o processo de quê? E agora? E a prótese? São 20 mil Isso reais. cabe nisso aqui, ó. Qual foi a habilidade que você descobriu em si mesma durante esse processo de superação? Que você não sabia que tinha. E qual o papel de resiliência? Nossa, que é a era capacidade de isso se que eu ia falar. adaptar e se recobrar na sua Oh, jornada. aleluia. A resiliência é algo inapto ou pode ser aprendido? Ah, pode ser aprendido, Ó. eu aprendi. Então, exatamente, a pergunta encaixou na tua pergunta. Resiliência, por quê? Eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho, sim, Deus me Eu acho que ela supre. pensava assim, como que vai ser? Não vou Sim. poder fazer mais nada. Deus como que eu me vou... surpreende, me supre Sem em tudo. perna, né? Sim. Aí eu pensava, eu não Muito posso delicado. trabalhar porque eu não tenho perna. Quem vai querer, né? Não tem como. Acho que você pensava num completo, Sim. né? Aí Assim, eu pensava, em tudo. mas o diabo ainda tentou, por quê? Mas com Agora eu vou falar a certeza. parte. O fiz inimigo, um- ele é Ele é igual sagaz. ladrão. Sim. Ele fica esperando a oportunidade. Ele é O muito. capeta- Ele é, Ele é um ele é oportunista. terrível, ele é terrível. Por quê? Aí eu pensei assim, eu não tenho 20 mil. Aonde que eu vou tirar? Não sei. O que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou orar, vou esperar em Deus. Fui nas clínicas de reabilitação, chegava lá e eles falavam assim, olha, Ana, a gente pode até parcelar, mas em cartão. Ninguém tem 20 mil no cartão de crédito. Eu não tenho, né? E daí eu comecei, aí assim, as pessoas falavam, Ana, faz uma vaquinha online, começa a postar no Face. E foi o que eu comecei a fazer. Postando nas redes sociais, pedindo ajuda. O inimigo é tão nojento que ele foi lá e começou a usar homens pra me mandar mensagem no Messenger. Manda foto. A gente tem interesse em mulher amputada. Quer fazer Olha. vídeo? Quer fazer pornô? Coisa do você vai ganhar muito. Satanás. Eu tenho as mensagens, Jô. Satanás, você perdeu seu encardido. Olha, me arrepiou. E assim, eu contava Meu isso pras Deus. pessoas. Tinha Eu não pessoa que duvido, falava cara. assim, Eu ó, não duvido disso, porque. Por Deus que tá no céu, eu mostro pra vocês, meninos. E tinha gente que falava assim pra mim, ai, nada a ver, o que tem mandar uma foto? amarrada, ser enviada eu no capeta mandava, também. Eu mandava e falava, gente, como assim? Ó, Senhor, alcança a vida dessa pessoa aí que falou que mandava também. E Liberta aí- ela também, Jesus. Sim, em nome de Jesus. E daí, assim, falava assim, é só foto, o que tem? Manda uma foto que, não tem é esse pornografia, que né? tem. Mesma coisa você falar assim, Val, você não trafica mais. Mano, ninguém vai saber, manda. Só guarda Vamos uns 10 fazer. quilos aí na tua casa. que tá vendendo. Exatamente. É. Você só muda Só a vai, né? forma de guarda pecar. uns 10 quilos aí. Só manda lá pro
outro estado. É, não, só você leva. não usa, ninguém aqui vai... Só guarda isso, não precisa levar. Só sacanagem, esconde pra mim, encardido. né? Então, aí eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E assim, não era uma, duas, era o tempo todo Ele não mensagem. queria só uma- E bem na Você hora da perdesse dificuldade uma. financeira, viu? Bem Ó. na hora da dificuldade, ó. Aí Cão eu falei, sujo. eu orava, eu falava, tá repreendido em nome de Deus. Eu falava, Senhor, me blinda, não sei, pai. O que acontece? Eu falei, não vou mais ficar nas redes sociais postando. Eu fiz uma vaquinha online, pedi para as irmãs da igreja ir compartilhando. Eu falei, porque quanto mais eu tentava chegar perto do meu sonho, mais Satanás mandava, né? Os enviados dele lá, os cavalos da carroça de Faraó, me Meu fazer Deus do propostas. céu, cara, como esse Porque cabelo assim, porque encardido, Deus- cara. ele falava assim pra mim, agora você tem mais diferencial do que antes. Ó. Porque tem pessoas que tem os doentes. A, né? a promiscuidade é a mesma coisa. Todos esses homens que gostam de. Homens, mulheres que gostam de dessa parte sexual de forma diferente. Anomalias, seja com né, animal, Val? anomalias, seja com animal, com anão, com pessoas que não têm membro amputadas, Sim. com crianças. Pra mim, Criança- estão tudo dentro do mesmo saco. Estão perturbados. São. É o demônio Cheio puro. de demônio. Cheio. E daí, o que acontece? Ju, olha como que foi. Aí, tá, eu comecei a... Porque assim, eu não conseguia, o INSS negava o auxílio-doença. Então, eu não tinha Deus. renda. Imagina, cara. Olha só. Eles negavam, falavam que eu estava apta pra trabalhar. Eu falava, mas como que eu vou trabalhar sem pé? Como? Eles só liberaram quando eu levei o laudo de eu não conseguir segurar urina. Só isso. Porque eles falavam, não, de cadeira de roda você vai. Meu Deus do céu. Ai, cara. Eu falava, tá, mas eu não Yes. tenho cadeira de roda. Porque assim, o INSS e o SUS, ele leva 5 anos pra me fornecer uma prótese. Eu não recebi essa prótese do Estado ainda. Até hoje. Não, essa aqui... O que Foi eu eu- fiz? Aí a gente começou a fazer vaquinha e eu tinha muitas, graças a Deus, muitas irmãs e pessoas que trabalhou comigo nessa multinacional que eu trabalhei, mandavam tipo de 500, 600 mil reais Glória a Deus. de oferta. E eu consegui por 7 mil essa, mas foi assim, eu peguei o 7 número da profissão de protetista... Deus. O protetista da Catarinense lá, onde eu fiz o orçamento, era 20 mil, lembra? Eu consegui o contato do protetista que faz lá por 20. Ele falou pra mim, Ana, eu faço por você por 7. Você me mesmo? paga 500 por mês. Olha. De boca, mas você não conta pra ninguém, porque eu não posso fazer isso. Eu não sei porque eu tô fazendo. Aí a gente foi conversando nas visitas sabe que ele ia Deus. lá em casa. Ele falou pra mim, Ordem Ana... do grandão na Galileia. Ana, eu falei assim, o quê? Aí ele falou assim, então, eu vou te falar o motivo de eu ter feito isso, que eu não faço, o porquê. Eu falei, por quê? Aí ele riu e mostrou pra mim, ele falou assim, eu sou cristão. Eu falei, eita, grandão. Deus colocou a pessoa certa no teu No caminho. meu caminho. Ele Esse preparou. Deus é tremendo, hein? E eu fui pagando, né? Assim, a cada 6 meses eu tenho que trocar alguns componentes, que nem agora eu tô com a minha joelheira, tá ok, eu comprei ela, tô pagando. A liner de dentro tá meia gastinha, mas eu dou um jeito. O pé, eu preciso trocar o pé, porque vai ter que desgastando, né? E eu não paro. Que nem eu faço muito free, eu faço free de cuidadora, free de cozinheira. É só de limpeza que eu parei de fazer, porque eu E não o posso governo até molhar. hoje não te encostou? Não, agora sim. Mas o que precisou? Eu levar o laudo Ah, tá. da minha Da bexiga. constipação urinária. Porque senão eles não iam. Porque daí eu fui pra o INSS numa consulta pra reabilitação profissional. Uma perita. Cheguei lá, ela falou assim, Ana, eu posso arrumar pra você de secretária, porque assim, eu vejo que Fica teu currículo é sentadinha e bom, tal. você fica assim... Falei, ótimo, porque assim, eu amo trabalhar. E pra mim era benção. Eu falei, ótimo, eu vou. Aí ela falou, começou a perguntar sobre minha condição física. Quando eu cheguei na parte da urina, ela falou, não dá. Aí ela falou, por que você não me contou? Eu falei, mas você não perguntou agora que, né? A gente chegou... Cerveja? E dela falou, não tem como. Por quê? É constrangedor. Você vai se urinar, você de fralda, você vai precisar ficar saindo o tempo Trocar todo, fralda, trocando trocar fralda. Sim, e assim, urina, ela exala, ele propaga o cheiro. Uma coisa é você urinar no vaso, puxa a descarga e ir embora. Outra coisa é você tá um adulto, que nem uma criança faz xixi, até cheira, mas é um cheirinho Pouquinho, diferente. sim. Agora um Agora adulto adulto cheio de remédio, um Val. monte de medicamento, Então, operada, tudo. Aí, graças a Deus. Mas aí, assim, nessa época eu não recebia. Então, teve um dia que eu passei a noite chorando, eu falava, Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar fralda. Eu não tinha dinheiro pra comprar fralda. E eu dormia ajoelhada na cama, chorando.
Imagino. Meu Deus. Imagina que delícia. E eu falava assim, eu não posso mostrar fraqueza pros meus pais, eu não posso mostrar fraqueza, porque eu pensava assim, todo mundo tá se esperando em mim. Porque é isso que eu ouço, você é minha inspiração. Então tem coisa que eu não falo, porque eu quero continuar sendo inspiração. E eu tenho uma prima, Daniela Aranha, ela... De manhã cedo, 10 horas da manhã, ela fala assim, ô guria, faz tempo que eu não falo com você, né? Eu falei, pois é, louca. Que a gente se trata assim, né? Pois é, louca, onde você tá? Eu tô aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo. Manda teu Pix. Eu falei, como assim? Antes que eu me arrepende, pelo amor de Deus, me manda teu Pix. Eu não sei porquê, mas Deus tá mandando. Ela falou, você sabe que eu tô afastadinha da igreja, mas Deus mandou e eu vou obedecer porque eu não vou sacrificar. Eu não sei porquê, mas Deus tá me incomodando desde as 7 da manhã, agora é 10 horas pra eu te mandar um Pix. E eu comecei a rir, eu falei, meu Deus, esse Jesus é terrível de bom, né? E eu mandei um Pix pra ela. E Deus mandou exatamente a quantia que eu precisava para comprar as minhas fraldas. E foi chegando, João, na minha casa, comida, cesta básica. E chegava roupa, e chegava tênis para meus filhos. E Deus foi mandando. Até com que eu conseguisse liberar, que levou 4 meses para liberar o auxílio doença para mim, Deus proveu tudo, Val. Pastora, eu ficava impactada. Glória Ele a Deus proveu por tudo. isso. E até hoje. Hoje eu tenho, sim, o meu auxílio. Mas Deus me surpreende, sabe? Não, o auxílio já é um cuidado, né? É algo que você merece, que é teu direito. E é um cuidado de Deus pra você não... digamos, se você não se sentir bem, não puder ir trabalhar, não puder fazer algo, você tem esse suporte agora, né? Porque assim, eu uso os remédios para trombose, trombolíticos. Eu uso remédio para pressão alta, eu uso remédio para diabetes, entre outros. Esses remédios para trombose não é barato, não, porque eu lembro que eu R$400 eu tinha porque aplicaram não quase dá? R$1.000 a injeção. A saúde não tem, na verdade, na saúde não tem. Eles tentaram me dar um tempo, que foi o Rivaroxicabana, que é um similar, só que não, o meu corpo não se adequou. Não. E assim, então, o que eu consigo pegar na saúde, eles me dão, que é o da pressão alta, de diabetes, né? E alguns outros, mas esse específico não. Mas eu creio, porque assim, o que acontece? Por conta da transfusão de sangue que não era compatível, eu trombei o meu corpo todo. Então, eu tenho trombose no corpo todo. Entendi. Então, eu preciso tomar para sempre. Mas eu creio que a hora que Deus permitir, Ele me cura. E se Ele não curar, pastora, eu vou continuar durando. Por quê? Ele vai me manter com trombose, sem trombose, até o tempo determinado para eu estar aqui. Sim, amém. Né? E então, assim, eu comecei a ver as maravilhas de Deus e toda vez que eu ficava fraca, que eu pensava assim, meu Deus, agora eu tô aqui, não posso trabalhar, não posso ajudar minha família, meus filhos. Deus sempre me surpreendia. E assim, eu não falo sobre religião, né? Porque a gente prega Jesus, o amor de Jesus. Isso. E eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Não. Até porque teve um final de semana que tinha uma pessoa na minha casa e chegaram amigos meus que eu conheci nessa caminhada. Eles levam pra mim todo mês cesta básica, comida de gato e comida de cachorro. Eles são espíritas. Todos os meses eles levam. Mas quando Deus manda... Então, você tá entendendo? E daí, assim, quando eles chegam lá, eles falam pra mim assim... Ana, toda vez que eu chego aqui, você tá lá, o teu pai faleceu, a tua mãe tá... E você sempre tá sorrindo. O que é isso, mulher? Glória Da a onde Deus. essa pessoa fala do grandão é Jesus? E eu falo muito de Jesus pra eles. Ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse pra você resumir, assim, em uma frase, o que você viveu antes de todo mal acontecer, antes da prostituição, o que você viveu depois, né, do teu marido perder o trabalho, depois dele ter se tornado um dependente químico, e o que você viveu na tua vida num completo. O que de mais importante você aprendeu? Se você pudesse falar assim numa frase. O que, no meio de tudo isso, que é bem profundo. É muito profundo e assim, a próxima pergunta, nós estamos ligados. Estamos ligadas. Deus manda fazer essa pergunta pra você. O que de mais importante você aprendeu e que você pode compartilhar com quem tá nos ouvindo?
Olha ali pra aquela câmera ali, ó. Aqui, ó. Ela vive com muitas lágrimas nos olhos, viu, meu pessoal? Por isso que eu falo. Gratidão. Gratidão. O que de mais importante, qual foi a maior lição e qual foi o maior aprendizado que você teve? É o amor de Deus, que ele vai acima de tudo. Nada que eu faça, nada que eu diga vai apagar e vai matar o amor que ele tem por mim. Aleluia. E o perdão, sabe? Perdoar. Jesus, ele me perdoou e eu constantemente eu tenho que perdoar pessoas. Me perdoar todos os dias, esse processo de a junção do amor e do perdão. Aleluia. É isso que eu aprendi, que indiferente do mal que a pessoa te causou, que eu causei em alguém, nada vai Você teve que comparar perdoar, você parou ao perdão que Jesus teve por mim. E todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelo sacrifício naquela cruz, porque Jesus, ele morreu por mim e pelos meus irmãos. E todo dia eu venho... É só isso que eu tenho pra definir. Amor. Jesus é amor, indiferente da crença, região, cor, classe social, indiferença de onde você esteja. Você pode estar na cadeia, você pode estar dentro de uma tumba. Se Aleluia. Jesus falou, vende a mim o que está cansado, Aleluia. sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. É isso que ele faz. Então, é só olhar para Jesus. É só isso que eu tenho em mente. O amor de Deus é maior do que tudo. Amém. Eu vou te fazer uma pergunta. Você falando de perdão, não sei se você vai me responder ela. Você contou, né, nesse processo todo, que foi quando... é um momento também crucial ali no teu testemunho, que você... Foi quando você se afastou da presença de Deus. Sim. E que você queria acabar com aquela pessoa, que inclusive é um membro da sua família, que, né, que molestou a sua filha. E dentro disso, em que momento, né, você teve que se perdoar? E você conseguiu liberar o perdão? Então, eu falava assim, ó. Eu perdoei. Mas eu perdoei lá e cá. Porque assim, você perdoa, mas você não precisa conviver. O perdão não tem nada a ver com trazer pessoas que te machucaram. Exatamente. Você não É precisa bom todo falar dia isso. tomar café pra tua Não, casa. ficar abraçando, Então, né? Não é. Só que assim... Tem nada a ver o perdão com isso. Eu falei assim, eu perdoei. Só que eu falava assim, eu perdoo, mas eu não quero ver. O Senhor não deixa eu trombar com essa pessoa. Tantos lugares, eu tinha igrejas que eu ia, que eu sabia que a pessoa tava lá, eu falava assim, você me perdoa, mas eu não vou. Não contava motivo. Mas eu não vou poder ir. Eu inventava uma desculpa, porque eu falava, Senhor, se eu trombar ele na igreja, eu vou quebrar tudo, eu vou matar ele lá dentro. Tinha dificuldade de perdoar. Olha como que Deus Que trabalha. Que é bem natural, tá? Sim. Não te julgo como mãe. não. Como mãe, graças a Deus você não cometeu uma tragédia Amém. maior. Graças a Deus Até mesmo. Deus te pediu, né? Sim, foi ele próprio. Foi ele que te pediu. Provavelmente, se fosse comigo ou com a Josi, em uma situação dessa, nós também teríamos agido com a intenção de matar também, Sim. porque nós não éramos cristãs. É honra, né? Não éramos cristãs. E assim, E defender dói. a honra de uma, Sim, uma dói. uma filha mulher que não tá com o pai ali, tudo, né? Mas pode concluir. E daí eu achava assim que eu tinha perdoado. Agora a gente vai chegar na questão. Eu tive que olhar pra essa pessoa dentro do hospital, porque ele foi pedir perdão pro meu pai. Ai. Eu não sabia. Quando eu olhei, porque assim, eu não achei que essa pessoa tivesse coragem de ir. E eu pensei até 2 vezes, assim, eu vou pedir pra não deixar entrar fulano e ciclano. Só que eu falei, não, ele não vai ter cara de pau de vir aqui. E quando eu penso que não, eu vi aquela pessoa chegando. E o senhor, ele preparou um momento que você estava frágil. E eu olhei, assim, na hora eu pensei de falar, sai daqui, vai embora. Só que o papai falou assim, cala a boca. Não fala. É o meu trabalhar, é o meu agir. E ele olhou pra mim e falou assim, eu posso pedir perdão? Olha aqui, porque não era sobre ele. Que o senhor queria, era sobre você. Fazia parte do teu processo de libertação. E Processo de cura, né? Entendeu? Foi muito... Libertação e cura. Então, não era sobre o fulano de tal. Se Era libertar sobre da culpa. você.
Se libertar da culpa, Da culpa. e ser curado Ser pela dor, né? E eu fiquei olhando, eu falei, tá bom. E fiquei sentada e ele foi em volta da cama do meu paizinho e ele falou, perdoa, perdoa. E eu vi, assim, eu só falei assim, fala bem devagar com o pai e tenha calma, porque ele, como a leucemia, ela não oxigena o cérebro, tem hora que não chega Para, oxigênio, tipo, dá um ele fica bloqueio. meio, depois ele volta à consciência. E eu fiquei de longe ali, eu falava, Senhor, tem misericórdia, Pai. Por que, Jesus? Por quê? Por que você permitiu? E eu fiquei quietinha. Aí eu olhei assim pro meu pai e meu pai pediu pra ele, falou assim, arruma o pé pra mim ali, meu pé tá doendo, erga a cama pra mim. E pediu pra essa pessoa. E eu olhei pro meu pai, porque o meu pai era um que falava assim, eu vou pro inferno, mas eu não perdoo. E ele precisava, teu pai precisava porque ele queria ser salvo. Era isso, Então, Jô. não era sobre E tava faltando ele, isso. sobre Não a era pessoa, sobre- é não. sobre você E e o sobre meu o seu pai. pai. A libertação, a cura e, né, a salvação do teu Sim. pai. E quando meu pai pediu pra que ele erguesse o pé, aí ele ergueu o pé do meu pai. E aí ele falou assim, eu posso te dar um abraço? E o meu pai fez assim, eu entendi. Eu falei, Meu Deus do céu. eu Forte, entendi. E daí, tá tudo bem. Eu fiquei ali, né? Só que assim, eu Esse não sabia... sentimento poderia ter levado teu pai pro inferno. Exatamente. E foi, você vê o que Deus... Com certeza, você falou tudo, Josi. Tem gente Né? que pensa assim, que ir na igreja, ajudar os Isso é- pobres, não, a obras, orar, né? cantar, pregar, As obras. ter podcast ou participar de coisas Não. espirituais te garante a salvação. Não. Não. A Bíblia diz claramente, quando Jesus ensinou no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem aqueles... nos tem ofendido. Ou Exato. seja, tem Se muita não gente... perdoar, não tem como se perdoar. Não, Tem muita gente querendo perdão, mas não perdoa. mas não perdoa, perdoa. é. Então vamos parar de hipocrisia, que antes de você receber perdão, aprender a perdoar o irmãozinho. Aleluia. Entendeu? É. E eu tô falando, nós estamos falando aqui sobre um perdão que não é muito fácil, não. Não Não, sei não. o que eu faria, eu não posso nem dizer. Então, parabéns por ter vencido Bom, mais essa Aleluia. dor, mais É esse Deus. desafio. Uma pergunta bem feita da Josi aqui, porque se tem uma coisa que nos faz perder a salvação é guardar mágoa. Raiva, ódio. Não entra no você céu, que né? tá me escutando, Não, você que tá não me entra. ouvindo, e que você é uma boa pessoa, trabalhador, de boa índole, Te feriram, pessoa de te família, ofenderam. pessoa de família, se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém foi injusto com você, agiu de forma errada com você, Sim. perdoa. Perdoa. Não leva esse peso pra É tua tão vida, bom, pra tua libertador. casa, porque vai chegar no Não último é sobre dia. o outro, é sobre você. Vai Aleluia. chegar no último dia e você não vai conseguir alcançar a salvação, porque Jesus não vai abrir lugar no céu pra você e outro lugar pra pessoa que você não gosta. Eita, Glória, ah, não é mas eu não mesmo, fiz individual. nada. Morar numa casinha. O céu não é Ah, individual. mas eu não fiz nada, quem errou foi ele. Tá tudo bem. Como a Josi disse, não é sobre a pessoa, é sobre você. Cada vez Eita, que você Deus. pega a mágoa e você coloca dentro de uma bolsa e começa a carregar, é um peso, é uma sobrecarga, é Sim. algo que vai te impedir de viver o propósito de Deus. Então, se te magoaram, se te feriram, entrega nos pés da cruz, perdoa Glória a e Deus. siga em frente Aleluia, até o aleluia. céu, até Jesus voltar. Essa é a palavra pra tua Que vida. todos nós possamos se encontrar lá. Eu Então creio. perdoa, tira esse rançozinho, esse biquinho, esse. Mas sabe? eu não gosto E tem daquela gente que irmã. nem paz o Senhor dá, ora. Não precisa Olha, vira de gostar, canto, basta vira. amar, irmã, Olha, né? você tem que amar. Se você quer Ama. morar no céu, não adianta você estar Não. em coral, não adianta você pregar, não adianta estar no podcast, Ô, Jô, não adianta não nada. basta ir se você à não igreja, perdoar, se nós você não temos tem que amor. ser Tem que ser a igreja. igreja. Então, Exatamente. Ô, Ana, Diga, deixa eu Jô. te falar, diante de tudo isso, né? Nós cremos num amor que ele Amor maravilhoso. Que amor é esse? é um amor Graça que ele é incalculável. ele é genuíno. Sim. Único, né? E o que você faz agora que você não fazia antes? E que te dá a sensação de liberdade genuína? O que eu faço agora que eu não fazia antes? Uhum. Então, hoje, hoje eu tenho humildade. Hoje eu peço perdão, como a gente acabou de falar de perdão. Eu perdoo
E, assim, A gente vê as coisas diferentes, né? eu não tenho mais vergonha. Ai, irmã Val, me perdoa, mas assim, você me ajuda em tal questão? Eu não tenho hoje. Mas assim, quando eu tiver, eu te devolvo, ou eu posso. Um dia você pode precisar de mim? Hoje eu faço. Eu não tinha, eu tinha essa dificuldade de orgulho, né? Sabe assim? E assim, que eu não faço mais também. Eu acho que assim. O que você faz? O que eu você faço. faz hoje, o que você isso. pode fazer. É ser humilde. Isso. Porque eu não era humilde. Isso. Além de ser humilde, assim, humanamente. Humanamente. Essa característica de ser humilde é tudo, viu, Aham. gente? É maravilhoso. Mas o que você faz hoje? Seja ir na igreja, seja amar tua família, tá com teu... O que hoje você... Vivendo a tua vida com Jesus Cristo. Sim. O que você consegue fazer que antes você não fazia? Você não conseguia. Por Eu causa não da vida. conseguia. E como já engatando isso daqui, porque nós estamos quase, Tá quase acabando. quase acabando, como você mantém Ô, Glória. a sua independência emocional e evita recair em padrões antigos? O que você faz para você não recair? Né? Isso. Então, assim, a Hoje primeira eu coisa entendi. é você ali, só pra gente concluir. Entendi. O que você pode fazer Você hoje falou. que você não conseguia fazer antes. Isso. E o que você tá fazendo pra se manter de pé e não cair nos velhos hábitos. Hoje eu posso adorar o grandão, Glória. que eu não podia. Eita, glória. Como que eu ia adorar ele, né? Naquela vida. Hoje eu posso adorar. Hoje eu vou nos lugares, eu adoro ele. Eu posso orar, interceder, né? Pelas pessoas que eu recebo muitas mensagens no meu celular. Irmã Ana Paula, ora por mim. E eu não podia. Hoje te veio como uma mulher de Deus. Sim. Hoje né? eu posso. Antes eu uma falo. meretriz e hoje uma mulher de Deus. Eu Glória não a Deus. podia me falar de mim nos Ubers, nas praças, porque quando eu vou falar isso, Você sentia vergonha de si mesmo? Hoje eu falo. Toda vez que eu venho pra cá, Deus me usa pra falar com um Uber. Toda vez. Hoje eu posso falar do amor de Deus, porque eu tô Amém. vivendo isso. É isso que mudou. E o que eu faço pra me manter? Quando eu tô triste, quando começa a vir setas, dardos inflamados, eu coloco um louvor, eu ajoelho no pé da minha cama e eu não falo nada, eu só choro e Jesus me Me entende. ajuda, Nos Jesus. pés da Eu Você cruz. falo isso. Jesus me ajuda. Jesus, Hoje eu não você falo se o quê? prostra assim, somente para o Senhor. Eu não falo o quê? Glória a Eu só Jesus. falo Jesus me Aleluia. ajuda. E ele ajuda. Glória a Irmãos, eu quero aqui agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. Aleluia. Aqui com as servas do Senhor. Esse momento aqui com Pode Ser Liberto, o podcast Aleluia. do Libertos para Libertar. Aonde a gente compartilha histórias de superação. Aonde a gente compartilha o que Deus operou na vida das pessoas e nas nossas vidas para que você seja edificado. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque nós queremos fazer uma oração para que você que está passando por momentos difíceis, você possa entender, através desse processo que a irmã Ana Paula passou, que não existe impossível para Deus. Não tem o que ele não possa fazer. Eu não sei o que te colocou lá no fundo do poço, mas o Senhor está querendo te arrancar desse fundo do poço. E o que está querendo te colocar nesse fundo do poço, o Senhor está colocando por terra. Amém. Para que você venha viver as promessas. Então, a gente passa por processos para viver promessas na nossa vida. Você veja, hoje ela consegue glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Que tudo que ela Obrigado, passou Jesus. foi porque a Obrigado. família dela, o pai fosse Obrigado, salvo, Jesus. né? A mãe em processo de voltar para o Senhor, os filhos todos na casa do Senhor, adorando, glorificando a Deus, as filhas, né, com o genro hoje, Glória a né? Deus, O aleluia. Senhor consagrando. Olha, vejam só como o Senhor é maravilhoso, como vale a pena servir esse Deus. Então, independente da situação a qual você esteja, se coloca, se prostra para Jesus, tá? Amém, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor venha alcançar a vida desta pessoa. E que nesse momento, papai querido, essa pessoa que se encontra afastada da tua presença, que ela possa renovar a aliança contigo agora. E para essa pessoa que está ouvindo esse podcast nesse momento, que não aceitou a ti como única e verdadeira Salvador da sua vida, que ela possa reconhecer
conhecer o Senhor como o único e verdadeiro Salvador da vida dela, Pai. Que talvez ninguém fez esse apelo para ela, mas nós estamos aqui, Senhor Jesus, fazendo esse apelo para que essa pessoa venha se prostrar diante de Ti e venha ter uma caminhada contigo, independente das afrontas, independente das dificuldades, independente das situações que ela esteja vivendo, que ela entenda que vai passar, porque com Jesus passa. Com Jesus ele segura na nossa mão. Com Jesus a gente vence, porque em 2 Crônica 20:17 diz: nessa peleja não tereis que pelejar, ficai parado e vem o livramento. Receba o livramento do céu para a tua vida nesta tarde, nesse dia, nesta noite, e creia que o Senhor já entrou com a vitória a qual você precisa, independente de qual área. Em nome de Jesus, Pai, alcança aqui a irmã Valdirene, alcança aqui a irmã Ana Paula, alcança a minha vida, alcança a vida do irmão Aládio e de todos os ouvintes do Pode Ser Liberto, em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou aqui conosco até agora. Assista esse episódio, compartilhe, aliás, esse episódio e também o próximo episódio. Amém? Os próximos episódios. Valdirene, quer deixar o teu abraço? Deus abençoe vocês. Obrigada, Ana Paula, por estar aqui com a gente, por ter vindo compartilhar seu testemunho maravilhoso que edificou nossa vida, mostrando pra nós que não existe profundidade que impeça o amor de Deus de agir. Não importa se é traficante, se cheira cocaína, se fuma pedra, se é prostituta, se o amor de Deus determina que Ele te ama e vai te alcançar, esse amor alcança. Então, só tenho palavras de gratidão e dizer pra você que tá nos ouvindo, continue compartilhando no Instagram, compartilha no Facebook. Curte lá. Curte, comenta, se inscreva nesse canal e nos ajude a falar do amor de Jesus. Este amor que nos alcançou e pode alcançar todos aqueles que precisam dele. Amém. Você, Ana Paula? Eu quero agradecer a vocês, a pastora Valdirene e a cantora Jo, pelo privilégio de poder estar aqui. E quero dizer também para quem assistir esse podcast que você pega a tua cama, levanta e anda. Glória a Deus. É só isso, só vai, indiferente da tua situação. E das limitações. A sua limitação não te limita em nada, porque o nosso Deus, ele vai suprir tudo que faltar. Amém, Jesus. Amém? Então, é só agradecer a todas as pessoas que intercederam por mim, que oram por mim e que continuam aí todos os dias intercedendo pela minha vida. Quero agradecer a vocês e pedir que os anjos do Senhor venham se acampar ao redor de vocês e que venha livrar vocês de todas as armadilhas de Satanás. Amém? Amém. Esse foi o Pode Ser Liberto, tá? Coloca aí na oração pra nós, pra encerrar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz, galera. A paz. Ouça agora um trecho da canção Na Oração, na voz da cantora Josiane Antunes. Você luta e vence todas as pelejas. Vai orando e tu sempre vencerá. Vai orando e o mar se abrirá. Quem confia no Senhor não perde a luta. Com Jesus em nossa frente é só vencer. Oração é uma arma de poder. Se você gostou deste louvor, curta, comente, compartilhe e acompanhe a cantora Josiane Antunes em suas redes sociais. Vive sempre